vai tirar um zero, mas vai ser por sua causa. Pode entrar. Quantas vezes eu vou ter que repetir que foi por sua causa? É sua, você que cortou tudo errado, tudo torto. Ai, não se esqueça de quem ficou encarregado de colar foi o senhor. E de cortar foi a senhora. É. Ô, professor, Oi. isso só é trabalho que se preze? Olha, tudo torto. Peraí, se alguém me explicar o que está acontecendo, talvez eu possa dar uma opinião, né? Sabe o que está acontecendo? É que a Cíntia nunca entrega nosso trabalho de geometria. Mas é claro, olha, tudo torto. Olha essa janela aqui. Olha, esse telhado, então. É, mas só tem um problema. A culpa não foi minha. Eu só colei o que a senhora cortou de errado, viu? É, e eu só cortei o que a gente mediu. Não, peraí. Calma, pessoal, calma. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui. Olha, o que está faltando para vocês é uma coisa só chamada proporção. Eu não saí dos meus limites. Muito menos eu. Ah, mas esse trabalho aqui saiu. É, um pouco. O que vocês estão precisando é entender a respeito de proporcionalidade, a respeito de razão, a respeito de geometria, né? Porque tá meio fora esse trabalho aí, né? Isso daí deve ser muito complicado. Ah, complicado nada. São coisas bem simples e básicas. Aliás, é tão básico que até os egípcios, que viveram antes de Cristo, já conheciam essas noções quando eles faziam as construções deles. É mesmo? É. Onde? Ué, você nunca viu uma pirâmide do Egito? Então, através das arestas, ângulos, esse conhecimento de geometria, os egípcios puderam construir as pirâmides. Aliás, vocês não estão a fim de dar uma olhadinha nisso? O quê? Nas pirâmides? Não, pirâmide não, né? A gente vai até o Egito para ver pirâmide. Ah, nas arestas, ângulos. Ah, mas como, professor? Nossa, todos os lugares estão cheios de arestas, ângulos. É, eu vou dar um exemplo para vocês. Pega aquela caixinha para mim e aquele pedaço de madeira, aquele enfeite de madeira. Esse grandão aqui? Isso, e tragam aqui na bancada para mim. Já vou explicar direitinho o que é isso. Bom, o que eu quero mostrar para vocês é que em todos os lugares realmente tem arestas, ângulos e conceitos de geometria, né? Aqui eu tenho uma fita de videocassete. Todo mundo sabe o que é isso, né? Você percebe o seguinte, que essa fita possui vários elementos da geometria. Então, a isso aqui, essa superfície, a gente chama de face. Na realidade, eu tenho um sólido chamado paralelepípedo aí, tá? Então, eu tenho uma face do paralelepípedo, eu tenho outra face, aqui outra face. A intersecção dessas faces nós chamamos de arestas. Então, aqui eu tenho uma aresta, outra aresta, tá? Bom, nesse outro sólido de madeira, na realidade eu uso isso daqui como enfeite aqui em casa, mas diariamente eu uso lá na escola para dar aula, tá? Então, esse sólido de madeira, que é uma pirâmide, também tem exemplos de faces, tá? Tem exemplos de arestas, tá? Agora, como é o nome mesmo do encontro, da intersecção das arestas? Vértice. Opa, muito bem, é isso aí. Agora, um conceito hiper importante que você tem que saber é o conceito de ângulo. Bom, entre essa aresta e essa outra aresta, eu tenho um ângulo. Como é que a gente faz para medir um ângulo? É com transferidor. Facinho, essa. Muito bem. E aqui eu tenho um transferidor. Tá? Gigante. É, um transferidor para ser usado em lousa, né? Para dar aula. Muito bem. A unidade de medida é o grau que eu estou usando. Então, essa meia circunferência, essa semicircunferência tem 180 graus. Muito bem. No sentido horário, se eu fizer a medida, essa parte de dentro, você vê as unidades, né? De 0 a 180 e aqui fora, no outro sentido, também de 0 a 180. Como é que a gente usa esse instrumento para fazer uma medida? Bom, deixa eu mostrar. Você vai colocar o centro do transferidor com o vértice do ângulo, tá? Bom, aí você alinha o zero, um dos zeros, né? Então vou começar por esse daqui. Você alinha um dos zeros com a aresta. E aí você usa esse ponteiro aqui. Bom, então no nosso caso, ângulo zero até outra aresta que dá 30 graus. Muito bem. Então, você veja aí, nessa face, eu tenho duas arestas formando 30 graus. Agora, um ângulo importante é o ângulo de 90 graus. Ele tem até um nome especial, ele é chamado ângulo reto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, 90 graus está aqui em cima. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, conhecido também como ângulo reto. Exemplo de ângulo reto eu tenho nessa caixinha. Olha. O ângulo formado entre esta aresta vertical, tá vendo? Essa aresta aqui da caixinha, a vertical, e essa aresta horizontal, a que fica lá embaixo, ou
essa aresta aqui de cima, tá? Eles formam 90 graus, ou conhecido também como ângulo reto. Então, esse conceito é muito importante. Mas o que nosso trabalho tem a ver com ângulo? Com ângulo? Nossa, tem tudo a ver. O trabalho seu tem vários ângulos lá. Agora, o conceito de ângulo é importante, e tão importante, eu vou dar até outro exemplo. Por meio do ângulo, você consegue medir a distância, por exemplo, da Terra até uma estrela. O quê? Como se a Terra está num lugar e as estrelas em outro? Através dos triângulos semelhantes. Olha, o nome está dizendo triângulo, 3 ângulos. Mas medir essa distância toda só com triângulo? Eu só acredito vendo. Ah, então vou mostrar para vocês. Então vem aqui. Então vamos lá. Pessoal, faz um favor para mim, tira esse trabalho aí da mesa. Você tira? Deixa que eu tiro. Olha, que cavalheiro, hein? Só hoje. Só hoje nada, todo dia eu sou. Olha, bom, eu tenho que mostrar para vocês, para explicar aquela ideia da distância das estrelas e tal, a ideia de semelhança de triângulos, tá? Bom, primeiro, aqui eu tenho 2 triângulos e, basicamente, eu vou falar em relação primeiro aos ângulos. Existem vários casos de semelhança, mas vou basear nos ângulos. Então, repare que esse ângulo aqui é o mesmo para os 2 triângulos. Aliás, qual é o nome desse ângulo aqui? Reto. Ângulo reto, é o de né? 90 graus. Muito bem. Então, esses 2 ângulos são congruentes no triângulo. Bom, dê uma olhada nesse outro ângulo. Também são ângulos congruentes. E, finalmente, o terceiro ângulo também é congruente. Na realidade, eu não precisaria nem ver o terceiro ângulo, porque como a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre dá 180 graus, tá? Sem exceção, então a soma deles sempre 180 graus. Eu medindo 2, o terceiro vai ser já congruente, tá? Então é isso aí. Bom, agora, o que tem de especial os triângulos semelhantes? Primeiro, vamos fazer uma medida do lado desse triângulo grande. Quantos centímetros tem? 24. 24. Muito bem. Agora, quanto que mede o lado desse triângulo pequeno? 12. Muito, tá em coro o negócio hoje aqui. 12. Então, o lado desse triângulo tem 24 centímetros e o lado do triângulo semelhante ao lado correspondente tem 12. Quantas vezes esse lado é maior que o outro? 2. 2 vezes. Então, nós dizemos o seguinte, esses 2 triângulos são semelhantes e a razão de semelhança é de 1 para 2, tá? Então, todas as outras medidas de arestas devem seguir a mesma proporcionalidade. Então, por exemplo, se eu quiser saber a medida desta outra aresta, eu posso medir essa aresta aqui. Quanto que ela está medindo? 16. Espera, deixa eu colocar a mesa, a régua. Isso, 16 centímetros. Então, veja bem, se essa aresta mede 16 centímetros, quanto que deve medir a aresta desse outro triângulo semelhante? 32. Isso, o dobro de 16, 32. Muito bem. A última aresta. Então, veja só. Essa daqui. Peraí. Quanto que tem? 20. 20 centímetros? 20 centímetros. Então, quanto que deve medir essa outra aresta? 40. O dobro, né? Então, vocês vejam, eu não preciso fazer a medida diretamente de uma figura para saber o comprimento da aresta. Então, eu não preciso medir a distância, pegar uma fita métrica, medir da Terra até a estrela, tá, para saber a distância. Eu construo um triângulo semelhante ao triângulo descrito na trajetória